Receba agora o missionário Jaime Caieiro com a palavra profética para o nosso coração. Aleluia. Amém. Precioso Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Querido Espírito Santo. Consolador. Consolador. Ajudador. Que nos ajuda a glorificar a Jesus. Que nos ajuda a honrar a Jesus. Que nos ajuda a colocar Jesus no lugar que Ele tem que estar. No lugar que é dele. Espírito Santo, o Senhor está presente. O Senhor está presente. Desde o início desta convenção. De uma forma tão gloriosa que parece sonho. Parece sonho. De repente estamos no último dia. No último dia. No último dia. E cremos que o Senhor preparou. E já estamos experimentando o melhor. E vai acontecer no decorrer deste dia. Até a última frase. Até o último momento. Labachurianderifai. Cantuanda labachei. Remanás andalabachuria manás. Obrigado, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Quero iniciar fazendo algumas considerações. Já há alguns anos eu tenho dito, não sei quanto tempo faz que eu tenho dito isso. É sabido que ao lado de todo grande homem, tem grandes homens. Ninguém consegue alcançar, galgar nada, se não tiver ao lado de pessoas que os ajudam, pessoas que são mais do que eles. E eu repito que há muitos anos eu tenho dito, eu tenho 4 grandes homens na minha vida. Na verdade tinha. Pelos quais eu tenho uma gratidão eterna. O apóstolo Doriel, Deus já o chamou. O bispo Wilson, que glórias a Deus está jovem e poderoso entre nós. Missionário Paulo Roberto Rezende Oliveira, que o Senhor recentemente o chamou. E o apóstolo Jair. Esses 4 homens. 2 já foram. E 2 ainda estamos juntos. Nesse livro que não é apenas um livro. E que com certeza ninguém, absolutamente ninguém vai ficar só com um exemplar. Vai adquirir mais de um e passar para outros. Da autobiografia do nosso líder. Eu agradeço a Deus por fazer parte, modestamente, desta história. Porque há 50 anos, mais ou menos, nós nos conhecemos e há mais de 42 que temos um relacionamento bem próximo, bem estreito. É muito bom estarmos juntos. Nesses últimos tempos, pós-partido do nosso AP1, o apóstolo Jair já viajou mais de 40 mil quilômetros. Já passou mais de 60 horas dentro de aviões. Para dar conta daquilo que o nosso AP1 deixou. E de maneira profética, de maneira inédita, disse para nós no seu gabinete, quando ninguém nem imaginava e não podia imaginar mesmo, que estava tão próximo da sua partida.
Quando eu o perguntei: o senhor já pensou o que será desta obra após sua partida? E coincidentemente, de forma tão enfática, ele levanta e diz: vai depender de vocês. E apontou para a equipe da diretoria que ali estava. Vai depender de vocês. Se vocês tiverem juízo, pela misericórdia parece que está havendo juízo. O apóstolo Jair já visitou, não todos, mas uma grande maioria, superintendente por superintendente, em suas casas, casa por casa. E nós temos estado ao lado dele. E eu quero agradecer nesta oportunidade a receptividade, o carinho. Missionário Eulálio, meu Deus, estive na convenção de Araguaína, né? Que receptividade. Missionário José Afonso e sua esposa, missionária Silvana, chegamos quase de madrugada na casa deles em Rio Branco, e a mesa estava posta, VIP, tratamento maravilhoso. Pastora Creuza, também de Rio Branco, que tratamento maravilhoso. Missionário Marcos Souza, pastora Dora, meu Deus, vocês são muito especiais. Pastor Elias, daquele lugar que eu não consigo falar o nome, Bom Jesus, não sei das quantas, no interior do Rio, Itapapuama, me parece que é isso. Pastor Israel e sua digníssima esposa, aprendemos a amar, viajar juntos, conviver com vocês, que maravilha. Vou parar por aqui, com essas citações, porque não podemos fazer nenhuma injustiça. Todos vocês, brasileiro é gente de Deus, brasileiro é legal, é de classe, é simpático. Quem viaja para fora do Brasil é quem sabe, quando se vê um brasileiro faz a diferença. Brasileiro é aberto, brasileiro é alegre, brasileiro está sempre com vontade. E agradeço a Deus também por ele, através do nosso apóstolo Jair, estávamos juntos quando ele nos mandou para o Nordeste e para Pernambuco, pernambucanos que estão aqui, as filhas, exceto uma, do nosso líder, nasceram lá. Pernambucanos, pensa um povo alegre, pensa um povo de fogo, povo que gosta, diferente de mineiros, sem desmerecer nós que somos mineiros, mas um povo que gosta de agito. É bom estar com vocês, pernambucanos do meu coração. Aleluia. Bem, o pessoal da multimídia poderia cooperar. Eu quero começar, por favor, com 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos na parte final, na segunda parte do verso, tá? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para... É por isso que Deus encontrou Davi. Deus encontrou a Davi, encontrou a mim, a você, a nós, não é pelo que nós tínhamos, pelo que nós somos fisicamente, pela nossa performance, pela nossa aparência. Imagina se fossem, estaríamos perdidos. Mas é pelo coração, e coração ninguém vê, é terra que ninguém anda a não ser Ele.
só Ele vê. Só Ele vê. Eu não posso saber o que está dentro de você agora. Se nós fôssemos ser julgados pelos homens, imagina, a banca humana que faz os julgamentos num culto, numa festa, o julgamento, quem pregou melhor ou pior, quem está mais bem vestido, etc. Nós sofreríamos, mas nós não estamos diante de uma banca humana, que faz o julgamento humano. Nós estamos diante dele, que faz o julgamento certo, segundo o propósito, segundo a motivação que há dentro de nós, que há nos nossos corações. É a razão porque ele chamou a Davi, fez do último o caçula o primogênito. Agora, por favor, pessoal da multimídia, vamos para 2 aos Tessalonicenses. 2 aos Tessalonicenses. Eu ainda não falei aonde, por isso vocês estão atrapalhados, me perdoa. É capítulo 2, e o versículo é o 7 também. Capítulo 2, 2 aos Tessalonicenses. Ótimo, vocês são rápidos, mais rápido que eu. Beleza. Pois o mistério da iniquidade já opera. Já opera, imagina, 2000 anos atrás. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Aleluia. Repita comigo, somente há um. Vamos ler um pouquinho mais. Agora São Mateus, capítulo 3. São Mateus, capítulo 3. A partir do verso 3 também. Vamos uma série do verso 3 até o 16. Ok? Começando no verso 3. Já está lá? Porque este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Verso 4, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. 5, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. 6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Verso 8, deem fruto que mostrem o arrependimento, não pensem vocês podem, ou melhor, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo, que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 16, ou melhor 10, o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada no 11, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha que nunca se apaga. Amém.
Aleluia. Irmãos, quero me deter um pouquinho aí, não em todo o texto. O tempo é limitado e não estamos para fazer um estudo. Apenas transmitir aquilo que Deus coloca em nosso coração. Quero falar aqui sobre 3 tipos de fogo que nós encontramos aí. O fogo que destrói, o fogo que consome, o fogo que purifica e o fogo que nunca se apaga. É forte. João o Batista, ele não está se referindo a elementos consumíveis pelo fogo, ele está se referindo a gente. Quando ele diz o machado está posto à raiz da árvore, está se referindo a gente. Toda árvore, pois, que não der, o quê? Bons frutos, será cortada e lançada no fogo. No ito dos anos que o Senhor nos tem dado graça de estarmos envolvidos na causa dele, no ministério, todos aqui, alguns mais, outros menos, mas quantos que infelizmente nós já vimos que serem cortados? Quantos que nós tínhamos esperança? Na época que o apóstolo Jair chegou, vez ou outra, ele fala sobre isso no livro, ele cita, quando ele chegou em Belo Horizonte. O homem vê a aparência, já citamos, Deus vê o coração, Deus já conhecia o seu coração, obviamente. O apóstolo Ariel, o lado humano dele, ele às vezes impressionava com a aparência. Ei, você aí, mas a maioria das vezes ele era usado pelo Espírito mesmo, e acreditava em quem ninguém acreditava, como acreditou em mim. Mas quando ele viu o apóstolo Jair, aquele menino feioso, tímido, com uma bolsinha horrorosa na mão, uma pastinha, que chegou do interior do sul de Minas, ele disse: Wilson, pegue esse moço e leva para Santa Luzia. E o Wilson pegou e o levou, não o deixou na sede. Eu já era evangelista, ainda que eu sou mais novo que ele, mas eu cheguei com 13 anos. Mas lá na sede, tinha muitos evangelistas, e gente de classe, e a gente achava que o futuro deles seria extraordinário. Poderia citar nome, mas não deve, nem vou conseguir me lembrar. Infelizmente, a maioria absoluta não deu bons frutos. Foram cortados. Não sei se foram lançados no fogo. O primeiro fogo que João se refere a ele, é aquele fogo que nada consegue resistir. Quando o incêndio se instala, imagina quantas imagens terríveis que nós temos visto este ano mesmo, já aconteceu em São Paulo. Aquela coisa absurda de um fogo em um prédio. Nem a água consegue apagar. O fogo é destruidor, é consumidor. Mas João, como profeta, está dizendo que o machado está posto à raiz da árvore.
Isso é muito digno de reflexão por nós, de ser refletido todo dia. Estamos produzindo bons frutos. Poderíamos, se houvesse tempo, buscarmos a citar, biblicamente, teologicamente, o que são os bons frutos. Mas não preciso, todos aqui têm muito conhecimento. Estamos produzindo bons frutos. Bem, aí João passa a dizer: aquele que vem após mim, ele é tão poderoso que eu não tenho dignidade nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Vou repetir: com Espírito Santo. Queridos irmãos, não basta apenas o batismo com o Espírito Santo, que é indispensável, é fundamental e indispensável. Nós não fazemos uso disso, mas tem denominação que não separa para o ministério e não unge, não consagra, em hipótese alguma, alguém que não seja batizado com o Espírito Santo. Em tese, tem que ser batizado com o Espírito Santo. E quem é que batiza com o Espírito Santo? É uma pergunta que eu estou fazendo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. Mas João completou: ele vos batizará com o Espírito Santo. E o nome de Deus, da terceira pessoa da Trindade, é exatamente Espírito Santo. Espírito Santo. Porque a presença dele, o trabalhar dele, o agir dele, tem uma intenção única de produzir santificação, produzir santidade. Onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo opera, não é contrariar nem ser contra, em hipótese alguma. Apenas vou fazer citação. Bispo Alarone, numa das maravilhosas ministrações que ele fez para nós essa semana, ele disse que Jesus está dentro de nós. Na verdade, Jesus está dentro de nós, força de expressão, porque Jesus tem corpo, e um corpo não entra no outro corpo. Quem está dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo que opera em nós, mas não faz diferença, porque ambos é Deus, né? As três pessoas é Deus, mas quem habita em nós é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é essência. Ele entra, ele vos batizará com o Espírito Santo, mas vos batizará também com fogo. Com fogo. Este não é o fogo que destrói, este não é o fogo consumidor, este é o fogo que profeta Isaías foi tocado, não por ele na totalidade, por apenas uma brasa, porque pelo que a Bíblia diz, no trono de Deus não tem gelo, mas tem fogo. Eu vou repetir: no trono de Deus tem fogo, tem brasas, brasas vivas, e Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E se isso aconteceu comigo, conosco, com você, meu irmão, com você, minha irmã, tem que haver pureza, tem que haver santidade em nós. Bem, eu quero agora
pedir que a multimídia passe para 2 Timóteo. 2 a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso 1. Falar com o relógio correndo assim é uma maravilha. Saiba, porém, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou trabalhosos. Agora vejamos uma lista de 18 itens do que seria o comportamento das pessoas nos últimos dias. Como agiriam as pessoas nos últimos dias? Quais seriam os valores que as pessoas nos últimos dias defenderiam? 18, não sei se alguém já contou. Os homens serão, hein? Na minha versão aqui diz: os homens serão egoístas. Os homens serão, está falando os homens, não diz, não faz exceção. Nós também temos tendência de sermos. Agora, se nós tivermos o batismo com o Espírito Santo e a chama ardendo em nós todo o tempo, estas coisas, estes comportamentos, essas manifestações não poderão e não podem atuar em nós. O que corre risco, pastor, líder, profeta, todos correm risco de que isso venha atuar, e de repente pode estar acontecendo, a gente nem vê. Avarentos, egoístas, avarentos. Quem não conhece alguém que é egoísta e crente? Quem não conhece alguém que é avarento e crente? Presunçosos, arrogantes, misericórdia. Tem gente que é tão arrogante que dá nojo. Blasfemos, desobediente aos pais. Desobediente aos pais. Ingratos. Pensa uma qualidade maravilhosa. Ontem eu citei meu filho, Segunda Fé, missionário Francisco Neto, ali com o pessoal que serão consagrados hoje à tarde, como alguém grato. Pensa uma atitude maravilhosa que alguém nutre, é a gratidão. Mas nós vivemos ao redor de gente ingrata, gente que você dá 99, faltou um, para ele faltou tudo. Mas existem aquelas pessoas que nem pastor Xavier, Docelino Xavier, está aqui, que deu um abraço na minha esposa, missionária Janilde. Ela depois comentava comigo, ele quase não me soltava, e dizia o tempo todo: eu sou muito grato. Ela dizia: grato de quê? A gente não vê, mas as pessoas vê. O grato, olhe bem, quem dá esquece, quem recebe é grato, nunca esquece. Nunca esquece. Tem gente que já foi tão abençoado na igreja, mas não ama a igreja, não defende a igreja, não defende o ministério, não ama a sua liderança, não defende sua liderança, não cita, porque falta gratidão. A gente às vezes faz tão pouco por uns e eles se tornam tão gratos, e por outros a gente faz tanto e não fez nada. Ímpios, não santos, né? O contrário de santo, in é sufixo, pio é santo, ímpio é não santo. Sem amor pela família, misericórdia. Irreconciliáveis, caluniadores,
sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Isso nunca teve no nosso meio. Em outros lugares, traidores, misericórdia. São 18 itens. Eu acho que até me perdi, que eu não estou olhando lá, estou olhando atrás, achei. Precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amante. Tem pastores que quando não teve oportunidade, quando não recebeu a oportunidade, é um comportamento quase que generalizado. Doutor, pelo amor de Deus, meu líder, a pessoa vai arrumar um emprego porque a minha família está passando fome, pelo amor de Deus. Alguém que pode dar um emprego se condói e dá. É a poeira baixar, daqui a pouco ele é o patrão. Dá oportunidade para o fulano no ministério, daqui a pouco é ele que é o Senhor, é ele que é o líder. Diga misericórdia. Comportamento de uma pessoa sem a presença do Espírito Santo, evidentemente, sem a purificação do fogo que só Jesus faz, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tem aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste destes. Afaste destes. Hein? Queridos irmãos, neste tempo mais do que final, porque Paulo já estava se referindo a pessoas daquele tempo, 2000 anos atrás, mas hoje a igreja está enfrentando o momento mais tenebroso, mais terrível da sua história no mundo. Quando eu estou falando mundo, estou falando sistema. E de repente acha procurar meios, métodos ou subterfúgios para ver se não se perde. Temos que trabalhar uma frente ampla na política. Não está errado, tem mesmo, mas não é isso que vai salvar a igreja das leis absurdas, dos problemas absurdos que advêm de lá. Não é apenas isso. Tantos projetos que se projetam. Bem, o nosso tempo não permite, mas todos vocês são mais capazes do que eu. Sabe o que aconteceu na Europa? Inglaterra, o berço do avivamento, o berço dos poderosos de séculos atrás, dos heróis da fé. Templos que foram verdadeiros celeiros de Deus, poderosos apriscos, hoje usados como clubes e etc. Chegando ao absurdo de hoje ter a assembleia, não de Deus, mas a assembleia dos livres, que se reúnem para cultuar o quê? E ajunta multidões. Nós vivemos no tempo da inversão total de valores, e isso é demônio, isso é diabo. O diabo trabalha para atacar a igreja, o diabo trabalha para destruir a igreja. Esta foi a função dele, esta foi a função do diabo, destruir Israel, destruir. A princípio não temos tempo, mas vamos nos deter, no caso Israel, o povo hebreu, eles tentaram destruir, porque Deus fez uma promessa. E depois que o tempo passou, Israel falhou e Jesus veio. Tentaram destruir a Jesus, tentou destruir a qualquer custo, e enfim, Jesus estabeleceu sua igreja, e o foco dele é a igreja, é destruir a igreja, impedir que a igreja seja aquilo que Deus teve propósito em constituí-la. Eu, você, nós fazemos parte da igreja.
todos os tipos de frentes que podemos usar, que venha contribuir para o bem e fortalecimento do reino, da igreja santa, é válido. Mas às vezes esquecemos valores cristãos versus valores seculares. É o que nós mais enfrentamos hoje. Vocês sabem, eu não conheço, o missionário Jeremias e outros aí devem saber melhor do que eu sei através de mídia, a situação dos Estados Unidos pós-Barack e com Trump. A mídia procura só esculachar e destruir o Trump. Por quê? Ele, a rigor, não é político, ele não faz as coisas politicamente certas. O Barack fazia, mas era mais de esquerda. E a esquerda deixa o diabo usá-los mais, com relação à destruição de valores. Quando Trump foi tomar posse, uma das primeiras coisas que ele fez foi passar num templo. Tem uma equipe, um pastor abençoado com uma grande equipe que ora semanalmente no Pentágono e reúne uma multidão de pessoas, digamos, cabeça da maior nação do mundo, para orar. Para orar. O vice-presidente é pastor. Então o diabo tem que se levantar. Agora eu completo a minha frase, que eu não sei, talvez você saiba melhor. Estados Unidos pós-Barack, na era Trump, internamente, está pior ou melhor? Melhorou em tudo, ele está dizendo. Economicamente, espiritualmente. Agora, a mídia que é usada pelo diabo cai em cima. Mas é claro que eles vão vencer. Israel, meu Deus, tudo que faz por benefício a Israel, eu bato palma. Israel hoje está vivendo a melhor hora. A embaixadora dos Estados Unidos para questões de direito humano saiu. Eles saíram desta comissão, porque a embaixadora pronunciou, disse: tudo que os outros fazem é aplaudido. Israel, tudo que Israel faz é maldito. É resolução uma atrás da outra contra Israel. E ninguém faz uma resolução contra o Maduro que não apodrece. Já deveria ter apodrecido e caído há muito tempo. Porque o diabo foca Israel. Israel paralelo, anda paralelo à igreja. O negócio de Deus com a igreja e com Israel. Agora, prospere aqueles que amam Israel. O governo Trump tem abençoado Israel. Estou pregando a favor de governo, não. Estou apenas dando uma noção. Esta gente que pensa, e é a maioria, como todos vocês sabem, e que o diabo os está usando de maneira terrível, para implantar valores contra, olhe bem, o negócio deles é destruir os valores judaico-cristãos. E pisar na palavra. Agora, tem muita gente que vai roendo a corda nas próprias igrejas e de repente vão se tornando, prestem atenção, filhos pródigos, que levanta contra os princípios da casa, contra os princípios da família, contra os princípios do pai, e quer viver a sua maneira. Não há rédea, não há limites. Me desculpe, eu não sou extremista não, eu sou bastante, eu acho que nessa área aí, eu sou mais de centro. Mas eu acho um absurdo a pessoa tatuar o corpo. Porque se a pessoa nascesse com uma porcaria dessa no corpo, ele ia
achar que estava doente, ia gastar um dinheirão para se tratar e tirar. Não tem lógica alguém dizer que está tatuando para atrair os outros. Conversa, porque isso aí é uma deformação. Se nós quisermos ver os princípios de Deus no Antigo Testamento, tem gente que prega contra. Vamos para o livro de Levítico. Não que nós temos que nos enquadrar no que o livro de Levítico diz, mas é princípio que aponta para Jesus, aponta para o fundamento da igreja. A igreja é batizada com o Espírito Santo. A igreja é queimada pelo fogo glorioso que vem do altar de Deus. Os valores seculares chamam o bem de mal, chamam as trevas de luz, o doce de amargo. Exemplo: chama o amor de sexo, a violência de efeitos especiais, chama bar de lugares de encontro, chama a esperteza de sagacidade, chama a sabedoria de fofoca e de notícias. É apenas notícia, é apenas notícias. A escala de valores divinos é inverso à escala de valores que está dominando o mundo. Não é que nós temos que nos tornarmos extremos. Ontem, quando o nosso querido preletor, que tem até no nome uma expressão muito forte, nenhum de nós temos no nosso nome ou sobrenome o que ele tem: subirá. Nós vamos subir, mas não temos. Ele já tem até no nome. Está selado. Ele deve estar nos ouvindo, deve estar aí. Amém. Mas quando ele chegou, ele sentiu-se assim, um pouco fora, por causa da veste que ele estava. Ele queria um paletó. Aí eu disse: sem problema. E ele disse: bem, não é a roupa que prega. É verdade. Mas não quer dizer, queridos irmãos, que nós usamos o socialmente como procuramos usar, porque é a roupa que faz a diferença. Em tese, não, mas em tese sim, porque chega alguém com uma roupa totalmente, como dizia nosso apóstolo, esculachada ou escalangada, em qualquer lugar, e outro, ainda que seja um malandro, mas bem socialmente vestido, eles vão dar atenção para o socialmente bem vestido. Um grupo de jovens socialmente bem vestidos encontra com alguém na rua, 10 jovens, 9 socialmente bem vestidos e um escalangado. Porque ele é amigo dos 9 socialmente bem trajado, bem vestido, ele escapa numa batida policial. Mas se for um socialmente bem vestido com 9 escalangado, ele vai levar tapa, porque ele é amigo dos que estão escalangados. Diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Amém, irmãos? Amém? Repito, olhe bem, eu não, vou repetir, não estou me defendendo não, eu não sou radical nem extremista, mas eu sou de princípios. Princípio que Deus estabeleceu e ninguém pode mudar. Agora, vou encerrar. Jesus está aqui. Irmãos, olhe bem. Naquele tempo das vacas quase mortas, quando chegamos aqui em Brasília, no final da década de 60, só a mãe Ruth sabe, tanto quanto.
o que passamos. O apóstolo, na verdade, eu acho que nem missionário ainda não era ungido. Já era, quando veio de Belo Horizonte. Ele trouxe um carro, daquele que precisa de um posto de gasolina ligado nele. Era uma C14. Era um carrão. Mas teve tempo que o carro tinha que ficar parado porque não podia abastecer. Não é porque ele bebia muito, não. É porque não tinha mesmo. Mas o apóstolo vencia, aprendeu a vencer através da fé, da oração. Nessa igreja aqui, olhe bem, o extremo, que parece extremo, mas teve época, não sei quanto tempo isso durou, que as cadeiras tinham que orar, os bancos tinham que orar, o púlpito tinha que orar, força de expressão. Mas é assim que ele cria. Toda noite tinha que deitar tudo, nada ficava de pé durante a noite. E durante 365 noites do ano, nós fomos ali para onde hoje é a Samambaia, que era mato para orar. Toda noite, quando não estávamos nessa vigília, estávamos orando lá no apartamento dele. Ele levava alguém mais. A mãe Ruth é santa demais, que aguentava tanta gente em casa. Mas era o jeito dele, a visão. Aleluia. Mas era de maneira que literalmente colocávamos palito nos olhos. Literalmente. Porque os olhos não conseguiam ficarem mais abertos. E a oração era uma: Senhor, muda o Brasil. Senhor, muda o Brasil. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de Jesus. Salva o Brasil. E aconteceu ou não aconteceu? Aleluia! É por isso que vocês estão aqui. É por isso que Bahia tem a maior quantidade de igrejas como superintendência no Brasil. Veja só. Uma vez que ele mandava a gente, mas ai da gente se fosse perguntar a ele: como? E o dinheiro? Ele dizia: Jaime, vai para tal lugar. Sim, senhor. Agora se vira. E uma vez ele me mandou para Palmeiras de Goiás. Tinha uma família que veio aqui e tal, foi morar lá. Me mandou. Tá bom, cheguei lá. Eles me acolheram. Eu, menino, ninguém dava nada. Aí passamos a noite, íamos inaugurar um trabalho no outro dia. Mas de manhã eu disse para o dono da casa. Ele primeiro disse para mim: ô Jaime, você pode ficar em casa, minha esposa, meus filhos pequenos estão em casa, você fica aí no quarto, fica à vontade. Eu disse: não, eu quero que você me leve para o mato. E ele: como é que é? Me leve para o mato. Mas você vai para o mato sozinho. O mato aqui costuma ter onça, tem cobra. Eu disse: daí? Eu estou pedindo. Muito cedo, antes das 7 da manhã, ele saiu de casa 6 e pouco. Eu fui com ele, o carrão velho dele. Ele entrou por uma estrada de chão. Ele disse: eu vou parar quando você disser. Eu vi uma mata bem fechada, eu disse: é aqui. Ele: ixi. Quando você terminar, fechar sua loja, você vem aqui e me pega, eu estarei aqui. Que hora que você sai? Ele disse: entre 5h30 e 6. Então eu estarei aqui. Eu entrei para dentro do mato e passei o dia clamando. Agora vejam só. Quando eu saí de 5 para 5h30 da tarde, tinha uma multidão na estrada. Uma estrada dessa houve acidente? O que está acontecendo? Eu, na inocência celestial, me aproximei. Daí a pouco eu vi o carro dele. Eu não me lembro o nome dele. Eu disse: ô fulano, aconteceu algum problema aqui? Ele disse: não, é que eu cheguei na loja,
um vizinho, eu contei para um vizinho que tem um menino de Brasília, do tabernáculo, na época ainda não era casamento, tabernáculo, do tabernáculo, que está na minha casa, e quando eu saí de manhã, ele me pediu que deixasse ele no mato. Eles não creram. Eles disseram: um menino no mato, o dia todo sozinho. Foi. Eu falei só para o vizinho, e ele espalhou, e a multidão veio aqui para ver. Aleluia, para ver se é verdade. Naquela hora ali eu já orei pelo pessoal, e à noite o local que marcamos para fazer o trabalho não coube. Queridos irmãos, olhe bem, o que falta não é métodos. Que métodos as cabeças iluminadas têm produzido muito. O que falta é o princípio que Jesus estabeleceu. É fogo, é oração. Eu não venho aqui na catedral que não entre na torre da oração, porque é um local que foi feito para se orar. Ontem eu pedi permissão ao apóstolo Jair, pedi licença, sair. Não disse para ele onde eu ia. Eu fui para a torre e orei do primeiro até o Apocalipse, que estava aberto. Mas em todos os andares tinha gente orando. Tem aquele ali onde coloca a mesa de pedidos, multidão. E quando alguém abria os olhos que via que era eu, aí se levantava e o fogo pegava mais. Aleluias. E orei por eles, pelos pedidos. Subi lá no Apocalipse, ajoelhei e chorei. Chorei do lenço molhar. Por causa do local também, porque o local foi consagrado para isso. Mas por causa que Deus colocou no coração do nosso apóstolo, que nunca foi um homem que teve cultura intelectual, mas teve sabedoria dos céus, e manteve o princípio que Jesus não só estabeleceu, como praticou. Jesus praticou. Levantavam-se de manhã, o procurava e o encontrava onde? Orando. Na sua última noite na terra, ele estava onde? No Getsêmani, lugar da prensa. Foi ali que ele venceu. Não foi no Gólgota, foi no Getsêmani, em oração. Quem ora vence. Não adianta ficar usando apenas métodos, mas com oração. Muito obrigado. Fica de pé, igreja, vamos louvar o Senhor com o Ministério ICB Praise Brasil. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vamos aplaudir o Senhor por essa mensagem maravilhosa. Deus abençoe nosso bispo Jaime Caieiro.